o trabalho do Corpo de Bombeiros neste momento para atender as vítimas de um desabamento que aconteceu agora há pouco na região do Bexiga, na rua 13 de Maio. O desabamento aconteceu em um restaurante famoso, conhecido ali na região, na 13 de Maio, no coração do Bexiga. Está com a gente aqui na linha para nos trazer mais informações sobre o trabalho de resgate nesse instante, a porta-voz do Corpo de Bombeiros, a capitão Carol Buruzician, que está aqui com a gente neste momento. Capitão, bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes, uma boa tarde para a senhora. Qual que é a situação nesse restaurante neste momento? Oi, capitão, bom trabalho. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde, Joel. Nesse momento as equipes estão tentando acessar duas vítimas que estão sob os escombros, né? A parte do teto desabou. 3 vítimas foram relatadas para as equipes, uma já foi retirada. Sim. E 2 ainda estão sobre os escombros. Eu não tenho como te passar agora a situação exata das vítimas, porque as equipes estão em atendimento. Temos 7 viaturas no local, o Águia foi acionado e nesse momento as equipes ainda estão trabalhando exatamente agora para a retirada dessas vítimas em segurança, porque ainda há o risco de mais colapso estrutural por conta da explosão. O capitão, quando a gente vê uma cena como essa, e uma cena ligada a um restaurante, a gente pensa imediatamente em uma explosão de botijão de gás, e esses estabelecimentos normalmente têm aqueles botijões industriais, aqueles grandes que têm um poder de explosão, um poder de impacto muito grande, né? Já está confirmado que foi uma explosão de botijão de gás, algo assim? A ocorrência entrou para o Corpo de Bombeiros como sendo uma explosão, né? Um botijão que havia explodido. A perícia vai, de fato, falar o que aconteceu. O Corpo de Bombeiros, nesse momento, atende as vítimas que estão debaixo dessa estrutura. Parece-me, né, pela dinâmica, pela cinemática do acidente, que realmente houve essa explosão. A causa em si, a gente não consegue apontar nesse momento, como eu disse, vai ser um trabalho da perícia da Polícia Civil, né? Mas, de fato, combina com uma explosão. Sim, não sabemos se foi explosão interna, se foi de conexão, do que foi, mas isso mais para frente o relatório vai indicar. Pois então essa é a situação que a gente tem agora. Para quem está nos acompanhando, acabou de ligar o rádio, a gente está falando de uma explosão na rua 13 de Maio, coração do Bexiga, onde um restaurante explodiu e o teto cedeu agora há pouco, por volta de 12:30. A gente tem informação de 2 pessoas que estão sendo procuradas e uma terceira, capitão, que foi retirada do local. A gente já tem mais alguma informação sobre o estado de saúde dessa pessoa que já foi resgatada? Eu estou aguardando as equipes me passarem a situação da vítima. Eu não tenho... eles não... Porque funciona assim. As equipes que estão lá têm que avisar o centro de operações a situação. Então, enquanto está no atendimento, enquanto tem um médico atendendo, o médico da avançada, ou o resgate dentro enquanto a gente não estabiliza, não saber exatamente a situação real da vítima, a gente não passa para o centro para depois não ter que voltar atrás da informação. Então, a vítima ela foi retirada e está sendo atendida no local pelas equipes do Corpo de Bombeiros. E as outras 2 ainda estão sendo acessadas, como a gente diz, né? Ou seja, estão no visual das equipes, as equipes conseguem enxergar essas vítimas, mas agora é um trabalho de estabilização do que está por cima dessa vítima, acessar as vítimas sem que haja um prejuízo para a saúde. Então existe toda a estabilização do terreno, da vítima, para que não agravem o dano, a lesão da vítima, para não agravar a lesão das vítimas. E os outros estabelecimentos do lado? Para quem não conhece o Bexiga, a gente está falando, Joel, de restaurante que é assim, é parede com parede. É um coladinho no outro. Aliás, muitos são casas antigas. Ô, Ana. Pois não, Carol, pode falar, capitão. Só para atualizar, acabei de receber aqui que as 2 vítimas que estão sob os escombros estão conscientes, tá? Boa notícia. Então, elas estão conscientes, estão conversando com as equipes, graças a Deus. São funcionários, né? Muito provavelmente são funcionários, porque pelo que eu estou vendo aqui, na imagem que você não tem acesso, você que nos acompanha, a maioria nos ouve pelo rádio exclusivamente, eu estou vendo uma coifa.
e acredito que essa explosão tenha acontecido na cozinha. Provavelmente são funcionários, né, capitão? Exato, foi na região, foi na cozinha, na parte que realmente tem a ligação de gás ali, por isso que coincide a cinemática do acidente com o que foi relatado, de uma explosão. Provavelmente essas vítimas de fato são funcionários, porque era na parte interna do estabelecimento, não foi na parte externa ali das mesas, salão. Bom, e aí eu estava perguntando sobre os outros restaurantes ali na região, porque são casinhas antigas muito coladas, parede com parede. E esse restaurante que explodiu, onde aconteceu esse acidente, eu conheço esse local e ele é dessa maneira. Parede com outros estabelecimentos, cantinas italianas que a gente tem por aí. Algum outro local foi interditado por medida de segurança para que seja feita uma análise aí da estrutura, capitão? A Defesa Civil, ela também foi chamada, as equipes já estão deslocando para lá com engenheiros, para eles sim avaliarem o risco de colapso estrutural e ter ou não que esvaziar os prédios, as casas, né, os estabelecimentos adjacentes. Então, o engenheiro vai fazer uma análise e vai emitir seu parecer. Bom, então agora é aguardar. E o trabalho principal, o primeiro que tem que ser feito é esse. O de retirada dessas duas pessoas que ficaram presas sob os escombros desse teto que desabou nesse restaurante aí na 13 de maio, no coração do Bexiga, que é um bairro histórico e abarrotado, apinhado de restaurantes no centro de São Paulo. Mas, Ana, pois não, deixa eu capitão. só utilizar mais informação. A gente vai estar falando em tempo real enquanto a ocorrência está acontecendo, né? Então, tem no total agora, acharam mais outras 3 vítimas. Então, no total, nós temos 6 vítimas, todas elas conscientes, né? Então, não tem nenhuma vítima que está desaparecida, mas a gente está falando em tempo real e as informações elas estão chegando. Então, até esse momento, 6 vítimas confirmadas e atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Bom, a ocorrência está no quente, pelo que eu estou percebendo. A explosão, ela foi há quanto tempo? Deve ter quantos minutos? Porque mais ou menos eu estou vendo, hora. Deve ter pelo menos uns 10 bombeiros ali, entre homens e mulheres, profissionais como um todo atuando. Pelo menos 10 profissionais. Foi agora há pouco mesmo a explosão, capitão? Nós recebemos a ligação às 12 horas e 35 minutos. Tem 7 viaturas no local. A gente pode presumir que tenha quase 20 homens. Eu não tenho o número de homens aqui, homens e mulheres, né, efetivo do Corpo de Bombeiros, mas são 7 viaturas que vai dar mais ou menos entre 20 e 25 homens e mulheres trabalhando nessa ocorrência. Então, está acontecendo, né? E numa situação como essa, ela é muito dinâmico, porque a área é uma área grande e até a gente contabilizar, até a gente chamar os responsáveis, verificar quem está faltando, quem apareceu, quem não apareceu, é um trabalho demorado, por isso que às vezes a gente dá uma segurada na informação, para a gente não ter que ficar retificando, né? Então, ela está acontecendo, as equipes estão lá no local, e o que a gente tem agora para passar, pode ser que esse número realmente aumente, pode ser que permaneça, mas a gente está na área quente lá, passando a informação em tempo real para vocês, e para quem nos escuta. A preocupação é com o horário, né? 12:30 é a hora que os restaurantes estão abarrotados aí, né? Muita gente frequenta esse pedaço do Bexiga, mesmo sendo uma área um pouco mais turística, porque tem muita empresa, tem muita firma nessa região. A gente está falando de um pedaço da 13 de maio, que é perto do Bela Vista, da 9 de julho, da Avenida Paulista. Então, tem um fluxo de pessoas muito grande e é o potencial da gente ter mais pessoas, até com ferimentos leves, com escombros, é muito grande. Você conhece esse restaurante? Eu conheço esse restaurante. Ele é um restaurante o quê? As pessoas pegam a comida e vão embora? É um restaurante de delivery? Senta para comer. Tem área para comer. É um restaurante que tem várias mesas pro fundo, um restaurante comprido, sabe? Igual essas casas que tem aí no Bexiga. Você tem a parte de espera na frente e pro fundo as mesas. A cozinha fica distante? A cozinha fica da onde no fundo. Os clientes ficam? Fica, assim, não é tão distante, porque não é um restaurante tão grande, né? Eu não conheço. E é térreo. Então, a gente está falando de um teto que, quando desaba sobre o restaurante inteiro. Né? Não sei se foi se ele caiu por completo, capitão, não sei se essa informação vocês têm. As imagens que a gente recebeu mostram pedaços de concreto muito grandes que caíram e os bombeiros tentando tirar ali juntos, né, fazendo muita força. A explosão foi tão potente que até a parede se deslocou.
pedaço robusto ali da parede, pedaços, na realidade, se deslocaram de concreto puro junto com tijolo. Ou seja, uma explosão, infelizmente, com um grau de devastação aí bem grande, pelo que a gente está vendo. Exatamente. Por